penso que já todos estão a ver a página principal do Moodle da Federação, certo? Sim. Sim, muito bem. Ao entrarem aqui dentro, têm então aqui várias disciplinas. Temos aqui o plano orientador, temos recursos e temos o autoestudo, que já explicamos. Aqui o plano orientador, o que é que temos aqui? O plano que há vários anos a Federação tem desenvolvido para os educadores espíritas, e ao entrar aqui dentro vão encontrar então toda a estrutura e todo o dorso desse plano. Enfim, a introdução e a explicação, e como vão ver isto é quase, funciona um bocadinho como as pastinhas do nosso computador, é muito fácil de interagir. Aqui é o tal vídeo de introdução à plataforma, pelo que não precisam tirar notas agora, pois estará aqui tudo devidamente explicado. Tem aqui um fórum de dúvidas que já vos falarei sobre ele no final, apesar de também estar explicado ao pormenor neste vídeo, e começa então aqui a estrutura do programa de que a Manuela há pouco falava também. Os 3 volumes com a parte mais teórica e com a estrutura principal em termos de objetivos, quadros, orientações pedagógicas, enfim, caracterização psicológica da criança, estão aqui os 3 volumes completos, e depois uma parte mais prática, o que é que tem aqui? Vários separadores. Por um lado, a proposta para os 6 anos de idade, onde vão encontrar aqui o plano, o programa orientador, ou seja, clicando, portanto aquela parte, vou clicar para que possam ver, é a parte do programa que diz respeito aos 6 anos. Depois, voltando agora aqui para trás, vão encontrar os objetivos gerais e os específicos, portanto, por temas, e depois tem aqui a planificação das 36 aulas. O que é que foi feito desta vez aqui dentro do Moodle? Está agrupado, ou seja, por um lado tem aqui a aula 1 com os respectivos anexos, mas mais importante ainda, e já voltamos aqui, é todas estas aulas a que já tinham acesso via, portanto, o site da Federação, mas faltava os livros, e como nem sempre era fácil conseguirem ter acesso aos livros, comprá-los em tempo útil ou que todas as crianças tivessem acesso, ainda que naturalmente em formato de papel seja muito importante para que as crianças mexam, enfim, e nós também, mas a Federação disponibilizou de forma gratuita para todos os educadores espíritas dentro da plataforma. Então temos aqui neste caso, por exemplo, todos os livros em PDF, para todas as faixas etárias. A título de exemplo, temos aqui, por exemplo, para o livro 1, Quem Sou Eu? Eu vou abrir e tenho aqui então o livro completo, portanto com com as histórias, as ilustrações e etc. E há pouco, como estava a dizer, e depois temos aqui as várias planificações, onde podem encontrar então, por exemplo, aqui neste caso o plano da aula 1, tem aqui portanto tudo, eu vou aumentar só um bocadinho para conseguirem ver a imagem, não sei se vêem bem, acho que não sei se conseguem perceber, mas de qualquer forma, enfim, harmonização, depois pedir isto ou pedir aquilo outro, portanto tem aqui toda a estrutura da aula, e ao longo da estrutura da aula vão encontrar aqui, vai remeter para vários anexos, neste caso, por exemplo, o anexo 2 a apresentação, o anexo 3 as imagens de recém-nascidos, certo? Sim. Então encontrou aqui o plano de aula, todo direitinho, com, enfim, sugestões de questões, quem tem irmãos, quem já vê um bebê recém-nascido, e depois que remete para os respectivos anexos. E estes anexos também estão na plataforma e organizados na sequência do próprio plano de aula. Voltando aqui novamente, já percebi que agora que sempre que mudar vou ter que voltar aqui, é mais fácil. Como podem ver, o plano de aula 1, o anexo 2, o anexo 3, o plano de aula 2, com o anexo 4 e por aí adiante. Podem baixar para o vosso computador e utilizar então nas aulas. Depois há aqui alguns outros recursos extras, desde desenhos para colorir, também aqui uma meditação das bolinhas de sabão para os mais pequenos, que pode ser utilizada tanto nos 6 anos como nos 7, 9 anos, e
por aí adiante. É exatamente a mesma coisa que vai acontecer na proposta para os 7, 9 anos. Aqui é mais uma vez parte do programa orientador, nós partimos em pedacinhos para que diga respeito apenas a esta faixa etária, para facilitar, quando o monitor trabalha apenas com uma faixa etária, é mais fácil, portanto está mais objetivo. Mais uma vez os livros que a Federação disponibilizou, aqui todos os livros, basta clicar e ele automaticamente abre no computador e por aí dentro. As planificações, portanto, das 31 aulas, mais 26, mais 27, com os respectivos temas. Por aí adiante. Entretanto, encontramos aqui também o mesmo nos 10, 11 anos, 12, 14 e 15 mais. Só a título de curiosidade, já estão aqui 2 disponíveis, ficarão disponíveis para todas as idades, mas foi efetuado uma tabela resumo temática dos livros para ajudar, ou seja, para se conseguir perceber o que cada livro tem. A título de exemplo, temos aqui, para perceberem, temos aqui, por exemplo, aqui neste Deus é fixe. Então, a voz das crianças, como encontrar Deus, o medo das mudanças, o medo da escola, são as questões que estão aqui abordadas. E depois, na mesma sequência, cá em baixo, são a doutrina espírita, quais são as questões, não é, da filosofia, da ciência e da moral espírita que são tratados neste livro. Os atributos de Deus, a imortalidade, o princípio espiritual, a criação e por aí adiante. E depois, que questões da cidadania é que são despertados ou podem ser tratados neste livro, é? Portanto, melhor compreensão de si, a participação ativa, etc. E a autonomia, exercícios de reflexão, e depois de facto o que é que acompanha este livro, o que é que pode, são os 14 objetivos, louvor a Deus, os 4 PowerPoints de apoio que existem para apoiar este livro e etc. Portanto, acaba por ser aqui uma outra ajuda para quem ainda não conhece muito bem os livros, conseguir com alguma rapidez perceber qual é que será adequado para utilizar nas suas aulas. Ou seja, de uma forma geral, como podem ver, aqui dentro do Moodle, depois de entrarem, tem os vários cursos. Este é aquele que é o plano orientador e de facto é muito simples, parece-me, porque tem pastinhas identificadas e aqui dentro vão encontrar então todos os recursos que necessitam para implementar o plano orientador. Para os mais pequenos, existem planos de aula, como puderam ver, específicos, que podem obviamente adaptar à vossa realidade, à realidade das vossas crianças e dos vossos jovens. Cá mais para a frente, com os mais velhos, esta planificação vai sendo cada vez mais geral, ou seja, portanto, aqui nos 15 anos mais, acabam por ser propostas de reflexão, apesar de haver orientações, são mais gerais e não existem planos de aula definidos de uma forma mais concreta. Aqui nos 12, 14 ainda existem propostas de planificação, mas também mais gerais, não detalhadas. Os 15 anos, portanto, ainda estarão menos detalhadas. O desafio, e por isso só agora íamos falar aqui de um fórum, é que, e vou aqui parar para olhar para todos. A proposta aqui no Moodle de se colocar toda esta planificação organizada por idades e juntar os recursos é exatamente para facilitar a consulta e a aplicação do plano orientador nas vossas salas de aula, se assim o entenderem. No entanto, e como estávamos a falar no início, ali, quando estava ali a falar com a Cândida, às vezes as realidades são muito diferentes de sala para sala e o plano de aula que funciona muito bem naquele grupo, naquele sítio, pode não se adequar tão bem no outro grupo, que até tem a mesma faixa etária, mas que tem necessidades um bocadinho diferentes. E o que é que pode acontecer é que dentro deste tema, exatamente como está, podem criar dinâmicas ou desenvolver mais uma área ou mais outra área, ou criarem, por exemplo, um exercício mais manual, um exercício mais ligado à tecnologia. Podem criar estruturas que complementam e venham enriquecer o plano orientador. E por isso a existência do Moodle, isto poderia estar tudo disponibilizado no site da Federação desta forma, o motivo pelo qual está dentro do Moodle é porque a ideia é que isto seja mesmo uma espécie de formação permanente, em que haja partilha de todas as pessoas que vão implementar o plano. Qual é a sugestão? É que neste momento só está um fórum criado, depois podem-se criar mais fóruns, se houver necessidade, pode-se criar um fórum por faixa etária, não é? Podemos vir a criar se houver necessidade, mas a ideia é que eu estou a utilizar o meu plano de aula dos 7, 9 anos e criei uma
um caça-palavras, criei um exercício numa plataforma virtual ou mesmo físico. Então eu posso partilhar com os restantes. Se eu quiser fazer também, se por exemplo tenho uma turma que gosta muito de jogos e que fica mais focada com jogos, porque é que eu hei de criar um jogo diferente se já 3 ou 4 pessoas criaram um jogo que eu posso utilizar? E a ideia é esta, é de facto podermos ir enriquecendo o plano com essa partilha. Essa partilha depois ficará no fórum e depois a Federação logo verá como reorganizar ou organizar, se achar pertinente e eventualmente vir a alocar ou não, depois dentro da própria estrutura como sugestões fixas de jogos. Mas a ideia será essa, será de facto criar um campo de partilha de atividades que se podem desenvolver. Está bem, isto de uma forma geral, e por isso a ideia é de facto que sempre queria alguma coisa diferente e agora com as novas tecnologias e com o facto de estarmos a dar estas aulas à distância, vamos acabando por criar muitas coisas novas e agir que possamos partilhar com os outros, não é? Ganhamos todos e esse é um desafio de facto que a Federação quer lançar, eu estou aqui a ser apenas porta-voz para que dinamizem então o fórum com essas propostas. Quem diz isso diz simultaneamente porque não também propostas enfim, para acrescentar o que quer que seja. Obviamente que isto é relativamente ao plano orientador, mas somos educadores espíritas e por isso podemos ter outra informação muito gira, muito interessante para partilhar. E para isso foram criados então outros 2 cursos, dois locais diferentes para partilharmos outro tipo de informação também que vos vou... vou então partilhar convosco as outras 2 disciplinas. Deixa-me abrir entretanto. E o que é que temos aqui? Portanto, estará aqui do lado esquerdo, portanto, as outras disciplinas. Portanto, o plano orientador foi aquilo que vos mostrei, que é de facto o plano orientador que também alguns já utilizam, só que neste momento ele está apenas dividido por faixas etárias e com os diversos recursos alocados, portanto juntos, para facilitar um pouco a aplicação prática dessas atividades, e existem lá também uns outros recursos. E para além dos livros, que essa sim não é a grande novidade e acho que uma grande ajuda para que se consiga implementar este plano orientador e já lá estão todos disponíveis. Temos então outros 2 cursos e temos os recursos auxiliares e o estudo autónomo. Vamos para o estudo autónomo. No estudo autónomo, o que é que temos aqui? Será aqui que será disponibilizado materiais que sejam mais teóricos e que acabam por ser um complemento para, portanto, para a educação espírita e, neste caso, para implementarmos, enfim, de forma mais adequada, para ficarmos mais ricos do ponto de vista doutrinário ou pedagógico. E, portanto, é uma área essencialmente de troca de informação mais teórica, apesar de, quando digo teórica, não tem que ser necessariamente portanto, em formato escrito, pode ser também em vídeo. À data de hoje, o que é que existe aqui? Temos estas orientações da Federação Espírita Portuguesa, parte do volume 1, que está na íntegra disponibilizado logo no início do programa Orientadores e que aqui foi retirada a parte da caracterização psicológica da criança e estratégias de ação, onde é explicado passo a passo por cada faixa etária qual é a caracterização psicológica e, portanto, o que é esperado da criança naquela idade e como trabalhar com ela, para ter uma informação muito importante e uma grande ajuda para os educadores espíritas. Mais abaixo, então, existe também material disponibilizado pela Federação Espírita Brasileira à Federação Espírita Portuguesa e que trata também de temas relacionados com o tema central deste encontro e por isso são o papel e o perfil do evangelizador, enfim, tanto da criança como do jovem, portanto o perfil digamos que os vários estágios de desenvolvimento e de aprendizagem, tanto do jovem como da criança. Portanto, é material disponibilizado pela Federação que consta também, da Federação Espírita Brasileira, que consta também deste separador. Também aqui serão disponibilizadas, será disponibilizado outros materiais para estudo dos educadores.
Também por isso existe aqui este tal fórum de dúvidas, eu daqui a pouco no final já vos vou explicar como é que entramos no fórum, de forma que encontram um artigo muito interessante, por exemplo agora nesta fase não é, tão diferente, sobre as novas tecnologias, quer seja como lidar com uma criança com o problema X, Y e Z, como, enfim, aqui é o local certo para se partilhar informações que possam ajudar os evangelizadores, tanto, enfim, naturalmente na parte doutrinária, mas também na parte pedagógica. Este é o local certo onde se poderão trocar informações e por isso era importante que sempre que tivermos alguma coisa que nos pareça interessante, partilhar também aqui dentro do Moodle. Temos depois então, voltando aqui às disciplinas, temos então aqui os recursos. E estes recursos, este sim, também esperamos que venha a ser dinamizado com alguma frequência. São recursos que são essencialmente tecnológicos, mas não só, portanto poderão constar também outros recursos mais manuais, quando, enfim, quando quiserem partilhar alguma coisa, este também será o sítio. E o que é que temos aqui? Tutoriais de ferramentas digitais. A Manuela iria utilizar o Mentimeter como estratégia de comunicação em sala, não foi possível pelo tempo e por isso estaria já aqui um tutorial de como usar o Mentimeter. De qualquer forma, espreitem, porque é muito giro, é uma espécie de inquérito que é lançado, neste caso às crianças e aos jovens, eles respondem e aquilo cria uma nuvem de palavras. E quanto maior é a palavra, quer dizer que mais pessoas partilharam essa palavra, quanto mais pequenina, menos pessoas partilharam. E cria um efeito muito giro visual. Por outro lado, são inquéritos anónimos, as pessoas escrevem, mas não se identificam, é também uma ferramenta muito gira para se lançar, por exemplo, algum questionário aos jovens, aquelas questões que às vezes são muito, podem ser delicadas, não é? Assuntos que são delicados, que os jovens podem não se querer expor, e que será giro colocar, por exemplo, fazer desta forma, e consegue-se perceber as respostas sem que se saiba exatamente quem é que está a responder, e de uma forma visual muito interessante, em forma de nuvem, em forma de escala, portanto de barras, depois existem várias opções. Quem não conhece a ferramenta pode espreitar, o primeiro tutorial é muito, muito rápido, são 2, 3 minutos, é simples e funciona muito bem. Depois também aqui existe o Kahoot, eu presumo que alguns já terão feito o Kahoot das adivinhas, é também muito fácil e muito simples de usar, e é muito giro, em particular para os mais novos, os mais velhos também gostam. E o WordArt também, é muito simples, mas este ainda hoje vão ver o efeito, mas não vou falar agora disto, porque será depois uma surpresa para o final, está bem? Mas também estão aqui disponíveis 3 enfim, tutoriais que ajudam a criar ferramentas interativas para a sala de aula. Como são só 3, será interessante, desafio-vos a entrar aqui dentro. Quem não conhece, quem já conhece naturalmente pode ver na mesma, mas poderá haver outra altura, mas desafios, se hoje tiverem um bocadinho de tempo, hoje, amanhã, espreitem e criem, porque de facto é muito giro e pode criar uma interação muito interessante. Então, atualmente, em que trabalhamos essencialmente à distância. Neste momento, são estes três grandes disciplinas, enfim, disciplinas porque o Moodle é uma ferramenta essencialmente de cursos, mas podemos falar também de separadores. Voltando aqui à página inicial, vou só entrar aqui no programa orientador para concluir e neste caso vou só explicar como entrar no fórum. Fórum de dúvidas, ele está como dúvidas, não deveria ser de dúvidas, na verdade, ele é de dúvidas, é de sugestões, mas obviamente podemos criar vários fóruns, iremos conseguir criar mais fóruns para que possam colocar no sítio certo, e é tão simples quanto isto, criar um novo tópico, tenho uma dúvida, tal, por aqui adiante também, e depois submeter. Qualquer pessoa pode responder, somos notificados no e-mail que há um novo tópico, é muito simples e é possível depois anexar aqui, portanto, imagens, um ficheiro, um vídeo, qualquer coisa que queiram partilhar será bem-vinda. Até muito simples, eu estou a falar muito
rapidamente, para quem não conhece, pode parecer um pouco mais complexo. Vão ver que não, porque a estrutura visual é muito fácil de entender, é muito idêntica, portanto, ao nosso computador e à organização das pastas no nosso computador, portanto será muito simples. De qualquer forma, logo no início, aquele vídeo explica passo a passo, mesmo que haja alguma dúvida mais, enfim, algum pormenor que fique. Qualquer outra dúvida adicional, fórum de dúvidas, está bem? Se por algum motivo não conseguirem chegar ao fórum de dúvidas, e-mail, está bem? E nós entramos em contacto. Então, se não há mais nenhuma dúvida,